Vamos dar sequência à nossa conferência. Vamos ter um painel certamente muito interessante com o presidente Aloysio Mercadante, do BNDES. Então, com muita honra, meu colega na diretoria da FEBRABAN, agora que o BNDES faz parte da FEBRABAN, o que é muito bom para o sistema financeiro e para o Brasil, em última instância. O diálogo sempre reforça os laços. E uma coisa importante sobre o BNDES, que em algum momento do tempo foi criticado, talvez um pouquinho pelo excesso do seu uso, mas certamente as críticas não cobrem a qualidade do seu corpo técnico. Eu, num painel ano passado, fiz um comentário sobre o orgulho que a gente deve ter de um banco que é altamente qualificado, enxuto, onde nos piores momentos a corrupção não chegou e que é um privilégio para a sociedade brasileira ter para apoiar o crescimento brasileiro. Eu acho que é esse ângulo que a gente deve olhar o BNDES e é esse ângulo que a gente deve servir, que ele deve servir o Brasil. E a boa notícia é que o presidente Mercadante não só sente-se honrado de estar à frente desse esforço, como também vê o BNDES dessa maneira. Então, para conversar com o presidente Mercadante, vamos ter nossa amiga jornalista Amanda Klein. Então, sem mais delongas, queria convidar vocês dois aqui para o nosso debate. Aloysio, Amanda, por favor. Olá a todos, a todas, boa tarde. Presidente, que honra. Obrigada por atender ao convite do BTG Pactual, da CEO Conference. Temos muito o que conversar, até porque o governo apresentou, faz poucas semanas, a nova Indústria Brasil, né? Um pacote, uma grande política, um programa de desenvolvimento industrial, 300 bilhões de reais nos próximos 3 anos, até 26, e o BNDES vai ser o grande gestor. A indústria viu com ótimos olhos, elogiou, e o mercado enxergou com algumas ressalvas. É porque esse programa embute a visão de mundo segundo a qual o Estado é indutor do desenvolvimento econômico. Queria ouvir do senhor, por que o senhor acha que o Estado é um ator indispensável nesse processo de reindustrialização e, principalmente, nesse momento, no contexto mundial? Queria primeiro agradecer ao André, ao BTG pela oportunidade, você, Amanda, pela entrevista, e reforçar essa abertura inicial do André. O BNDES é um banco de 71 anos, que nunca teve um funcionário denunciado por corrupção ou punido por corrupção. Hoje, de 8 mil instituições do Estado brasileiro, os tribunais de contas municipal, estadual e federal, e a CGU, em outra pesquisa, chegaram à mesma conclusão. A instituição mais transparente do Brasil hoje é o BNDES. Aquela névoa da caixa preta hoje é um aquário, que todo mundo pode entrar, fiscalizar, cobrar, e é isso que tem que ser feito, porque é um banco público. Tem que ter transparência, tem que ter controle social, tem que ter prestação de contas. E tem sido um prazer e uma agradável surpresa a convivência com o André, que eu achei que ia ser muito difícil, porque ele... Por quê? Hein? Por quê? Porque ele é back central, chuta canela, joga duro, né? E a gente aprendeu a jogar bola, a trocar a bola ali na FEBRABAN, cada um na sua função, e tem sido uma energia muito positiva, muito construtiva. E é isso, eu acho que talvez no Estado brasileiro o BNDES é um centro de excelência. E banco não é dinheiro, dinheiro é commodity, banco é recurso humano, é talento. Talvez seja a instituição com mais mestres e doutores da República, e há 11 anos que não tem concurso. Então, imagina, 11 anos sem concurso, servidores públicos. Nesse ano, nós aumentamos 32% as aprovações. Quer dizer, porque o servidor público é o seguinte, assinou, nosso mestre Nelson Jobim sabe muito bem disso, por toda a longeva vida pública. Estamos juntos já em 90, lá na Câmara dos Deputados, depois Supremo, etc. Assinou, tem risco no CPF. Não assinou, não acontece nada, que é um dos problemas que a gente precisa discutir. Mas eles estão entregando, estão respondendo, estão motivados. Nós, portanto, acho que nós estamos vivendo um momento extraordinário. Foi feita uma pesquisa recente, nós vamos divulgar, todo ano é feito. É o melhor momento da imagem do BNDES em toda a história da pesquisa.
É a mesma metodologia, com as mesmas questões, então todos os indicadores estão muito positivos e promissores. Sobre a nova política industrial e o papel do Estado. Eu estou chegando aqui, imagina se eu viesse aqui um ano e meio atrás, como é que estaria o ambiente. Hoje está todo mundo relaxado, tá, né? O Brasil cresceu 3%, diziam que ia crescer 0,7%. A inflação está dentro da meta. A dívida pública não disparou, cresceu 2 e pouco por cento, com a maior taxa de juros real que nós pegamos no primeiro semestre. Portanto, um esforço gigantesco. O Brasil melhorou o rating internacional. A Bolsa, 130 mil pontos hoje, bateu recorde histórico no governo Lula. 100 milhões de pessoas empregadas, recorde histórico de emprego no mercado de trabalho. Recuperação do salário mínimo, recuperação do salário médio. Então, eu poderia aqui falar de vários indicadores que mostram que o país está vivendo um momento que é uma janela histórica de oportunidade. O presidente Lula trouxe o Brasil para o centro do planeta. Nós vamos ter 132 eventos do G20 esse ano. Todos os chefes de Estado importantes estarão no Brasil. Nós vamos fazer 50 anos da relação Brasil-China. Xi Jinping vem para o Brasil. Portanto, nós estamos num momento de grande oportunidade do Brasil, que eu espero que a gente não desperdice como Olimpíada e Copa. Por sinal, em relação à Olimpíada e Copa, mais turistas estrangeiros em 2023 que qualquer outro momento da história do Brasil. E também isso ajudou a ter recorde de superávit comercial. Não é nada, isso na conta de serviço, mas no superávit comercial, 98 bilhões de dólares, é um resultado extraordinário para qualquer país. Então, é nesse ambiente, por que política industrial? A FMI acabou de publicar um artigo, Luciana Costa, a nossa diretora, e o Alexandre Abreu, que estão aqui, mostra o seguinte: todos os países importantes do planeta estão fazendo política industrial. O mundo mudou. Aquele processo de globalização e de integração econômica e de regras de governança e do comércio, que era a OMC, não existem nesse momento. 48% das medidas de política industrial foram tomadas pela China, Estados Unidos e União Europeia. Estados Unidos, fantástico ainda, um programa de combate à inflação de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares em 10 anos. De subsídio na veia. Não é subsídio embutido no crédito, é subsídio na entrada do investimento, concreto para o investidor. E a União Europeia, 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Então, nós estamos vivendo compras públicas, protecionismo. Você pega a siderurgia nos Estados Unidos, México, União Europeia, 25% de tarifa. É isso que nós estamos, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E a Covid, a crise de 2008, houve uma busca de resiliência das cadeias produtivas. Nós estamos vivendo o maior deslocamento de cadeias de valores. Só depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos um processo tão intenso. E isso é uma grande oportunidade ao Brasil. O Brasil está disputando, junto com o México, Vietnã, Índia, alguns países, Coreia, os países que mais podem receber investimento e que mais podem trazer essa plataforma, porque há uma migração da Ásia, especialmente da China, para o Ocidente. Há uma litigância, há um conflito crescente, há uma disputa de hegemonia, e isto não vai mudar no curto espaço de tempo. Então, o Brasil tem que disputar esses investimentos, e esse ambiente macroeconômico é o primeiro movimento. Mas nós precisamos ir além disso. Nós estamos fazendo uma política industrial que vai estabelecer em 90 dias metas, mecanismos de acompanhamento e fiscalização e uma perspectiva de reindustrializar o país, porque a indústria era 30% do PIB, hoje é 15%. A nossa indústria, no início dos anos 80, era maior que a China e Coreia juntos, e hoje é uma indústria que perdeu densidade, complexidade e relevância. E nós estamos revertendo esse processo. Mas, presidente, concretamente, que oportunidade o senhor vê em termos de vantagem comparativa? Obviamente, a gente não tem a bala na agulha que a Europa tem, os Estados Unidos têm. Então, a gente tem que ter um programa menor, bem desenhado, com recursos bem alocados. O senhor enxerga esse papel do Brasil pela transição energética? A gente estava até comentando antes, né, no cafezinho, antes de começar a entrevista. Eles estão muito à frente no processo de industrialização, mas a gente pode ter uma vantagem comparativa justamente nessa parte de transição energética. Como é que a gente avança nessa janela do tempo? Estamos conversando, mas não combinamos nada, não. Pode pegar o que tiver aí. Então, por que a gente avança? Nós somos... A discussão do aquecimento global, nós estávamos conversando antes, quer dizer, o ano mais quente, a semana mais quente, o dia mais quente da Terra, e a previsão é que nos próximos 5 anos serão mais quentes do que nós já vivemos. Então, os extremos climáticos chegaram. E o desafio da descarbonização, da transição para uma economia sustentável e verde é irreversível, será cada vez mais relevante. E o Brasil
é o país que tem a melhor matriz energética do G20. O peso da energia nas emissões do norte do planeta é 70% das emissões. No Brasil é 17%. 88% da nossa matriz elétrica é limpa e 47% da nossa matriz energética. Isso, por si só, já é uma vantagem extraordinária. Essa guerra, por exemplo, Ucrânia-Rússia, a Alemanha perdeu a energia, perdeu o acesso ao gás. Eles vão ter que sair dos setores intensivos de energia e os subsídios para tentar manter são inviáveis a médio e longo prazo. Daí nós podemos atrair investimentos, por exemplo, da Europa, e esses investimentos que estão saindo da China e que estão buscando uma matriz energética limpa. Não tem como competir com o sol e com o vento. E de forma espetacular, o Nordeste é que pode ter um ganho importante para diminuir as desigualdades regionais. E, na questão do mercado de carbono, a Amazônia pode ter um papel, a região Norte, também melhorando e reduzindo as assimetrias regionais do Brasil. Então, nós temos uma vantagem competitiva. Só tem 15 países no planeta que têm relação com todos os demais países. O Brasil é um deles, na ONU. E nós somos um país que há 150 anos não tem guerra com ninguém, no mundo cada vez mais conflagrado. Então, nós somos uma região de paz, nós somos o maior exportador de alimentos do planeta, às vezes segundo, às vezes terceiro produtor, às vezes primeiro. Nós somos um país decisivo na segurança alimentar da economia global, uma agricultura extremamente moderna, competitiva, eficiente, que tem desafios de descarbonização, mas nós precisamos olhar para a indústria. Eu faço uma imagem didática, às vezes, para puxar essa discussão. Você chega em casa e vai comer. Aquilo que está no prato é o agro. Toma o café da manhã, o janta é o agro. Mas o prato é a indústria, o talher é a indústria, a mesa é a indústria, o tapete é a indústria, o celular é a indústria, a televisão é a indústria, o prédio é a indústria, o carro que você foi, o avião. Então, a indústria é onde está a complexidade, onde está valor agregado, onde tem mão de obra de alta qualidade, onde tem inovação tecnológica. Essa é a ambição que o Brasil tem que ter. E o que eu tenho reforçado, insistido, é que o Brasil pode mais. Nós temos que ter mais ambição, tanto na transição energética, quanto nas nossas metas de crescimento. E esse é um bom ano, né? Nós começamos aqui com 0,7% de crescimento, entregamos 3%. Fico feliz de ver o Roberto Campos. Você não achou que eu ia falar isso, né? Fiquei feliz de ver ele vir aqui dizer, não, acho que o crescimento não vai ser inferior a 2%. Muito positivo. Segunda vez que eu elogiei o Banco Central lá, por causa das cooperativas, a parceria que tem com o Banco Central. São 20 milhões e meio de pessoas que estão nas cooperativas, 655 bilhões de reais de faturamento esse ano, e o Banco Central tem um modelo de regulação muito eficiente, que é um sistema muito importante para a gente alimentar a inclusão digital, a educação financeira e impulsionar o crescimento econômico. Então, eu estou no mesmo barco, eu estou muito otimista em relação a só comparar o início do ano que nós estávamos com o que nós estamos vendo agora, para projetar o que vai ser. Vai ter dificuldade? Vai. Nós temos desafio fiscal? Temos. Temos um grande ministro da Fazenda, responsável, sério, que está trabalhando com muita persistência e que está entregando os resultados. Agora, nós temos que discutir além da questão fiscal. Nós precisamos discutir investimento, criar otimismo nesse país. A pesquisa dos industriais, expectativa, é recorde histórico de otimismo da indústria brasileira em termos futuro. Agora, isso é uma mudança, porque não tem decisão de investimento se a pessoa não tiver confiança. Então, nós temos um mercado interno, nós vamos ter dificuldades no agro? Vamos, porque a mudança climática cada hora impacta um país. Impactou o Sul, agora vai impactar o Centro-Oeste. Então, isso aí nós vamos resolver. Vamos administrar, commodity, etc. Mas nós temos o colchão de reservas, nós temos um momento espetacular para mostrar ao mundo esse país, e queria propor aqui um pacto. Vamos parar de falar mal do Brasil, é um negócio impressionante. Eu vou falar do Osiris Silva. Perguntaram para ele, por que o Brasil não tem prêmio Nobel e a Argentina tem 5 prêmios Nobel? Ele estava com 3 juízes lá, jantando. Aí eles tomaram vinho e falaram, é o seguinte, cada vez que propõe o nome do Brasil, metade bate palma, a outra metade bate tanto que a gente fica inseguro e não dá. Então, nós temos que parar um pouco de buscar convergência. Isso que eu e o André estamos fazendo aqui já faz um tempo, nós estamos nos esforçando, né, André? É fundamental para a gente poder construir essas pontes, uma estratégia comum e oferecer ao mundo esse país que tem tudo para liderar a atração de investimentos externos e para dar um salto extraordinário nesse ano de 2023. Nós vamos presidir o G20 e depois vamos ter a COP30, que vai ser a COP da COP, que é Paris mais 10, na Amazônia, outro momento extraordinário para o Brasil. Então, não tem como não estar otimista. E quando você anda com o presidente Lula lá fora, você volta mais ainda. Você vê, voltou o estadista, o Brasil voltou com respeito. Por exemplo, ele não vai poder passar o carnaval,
mas ele vai encontrar com todos os chefes de Estado da África aí a semana que vem, convidado especial de todos os países africanos. Então, todas essas pontes fazem a diferença. Nós abrimos 70 novos mercados no agro esse ano. Presidente... Então, é tanta coisa boa, faz uma pergunta não, eu ruim, sei, então. O senhor está fazendo esse papel super bem de não, defender o Brasil. Não, é porque a imprensa... nós temos um problema de cultural que, assim, notícia boa é só notícia ruim. Então, eu estou aqui para dar notícia boa e disputar pauta também, que o Brasil está precisando mostrar esse lado e a gente sair para frente. Eu acho que esse evento aqui, todas as falas mais importantes, mostraram otimismo, mostraram confiança, mostraram uma perspectiva segura de crescimento do Brasil, e é isso que nós estamos fazendo no BNDES. Sim, e eu acho que é preciso dirimir um pouco das dúvidas que ainda pairam. Por exemplo, né, presidente, se a gente olhar para a política industrial de um passado recente, política que resultou em subsídios de mais de 500 bilhões de reais, campeãs nacionais, é uma política industrial fracassada que não se reverteu num ganho de produtividade. Então, acho que a pergunta que fica de grande parte do mercado é a seguinte: o que muda dessa vez? Né? Por que a nova indústria Brasil vai entregar de forma diferente? Alguns detalhes do desenho desse programa, talvez. Você sabe que eu estou pensando em comprar aquele livro do Freud, chama 7 Ensaios da Psicanálise, que ele faz uma reflexão sobre a psicanálise, ele fala do trauma. Ele fala assim, o trauma é aquele momento que fica no seu inconsciente, cada vez que você vê uma situação semelhante, a pessoa se confunde e não consegue se mover. E é difícil, porque aquela presença do trauma está lá no inconsciente. Uma guerra é isso numa sociedade. Por isso que tem um símbolo, por exemplo, o obelisco é um símbolo da guerra, para você elaborar o trauma e o ritual. Nós precisamos elaborar o trauma. Esse BNDES de antes, que é um momento excepcional, teve a crise de 2008, não vai voltar, né? Tomamos posse dizendo, nós estamos falando do BNDES do futuro. E toda hora que critico o BNDES, não falo nem de hoje nem de amanhã, falo, mas o BNDES do passado. Então, que nós... o subsídio. Eu lamento informar, mas 81% do que nós crescemos, 32% o desembolso, cresceu 88% a entrada de projetos no BNDES, 17% o desembolso, 32% a aprovação, que é o desembolso de amanhã. Foi sem subsídio. E os 19% que nós temos, algum subsídio, é plano safra, que nós somos responsáveis, 30% do plano safra. Você sabe que tem o Xandão que prende e tem aqui o Xandão que empresta, que é o Alexandre Abreu, que é o que está ali na frente, no crédito indireto, no agro e tal. Nós viramos um motor de financiamento da agricultura familiar, do agro. Encontramos ali em dólar. Nós trouxemos 3 bilhões e 400 milhões de dólares a mais de capital novo para o banco, e esse ano já temos 3 bilhões e 900 milhões. E criamos uma linha indexada ao dólar para o setor exportador. Foi toda. E agora, na entre safra, até o plano safra que vem em junho, é o que responde. Nós passamos a mão, por exemplo, tudo que estava de sobra nos bancos, reapresentamos 3 bilhões de reais a mais no plano safra. Então, nós temos, basicamente, agricultura, mas ATR para inovação. Gente, qual é o empresário que vai fazer uma pesquisa para um novo produto, um novo processo, se não tiver uma taxa diferenciada? Em geral, é subsídio na veia na Europa, nos Estados Unidos. Nós estamos com uma taxa diferenciada de 2%, 3% ao ano. Então, por exemplo, a Volks é outra coisa. Nós taxamos os carros importados, foi uma gritaria, etc. Os americanos dão $7.500 para o carro produzido nos Estados Unidos. Como é que nós vamos concorrer se não taxar? Conclusão, 42 bi de anúncio de investimento na indústria automotiva. E a indústria automotiva é a indústria da indústria na matriz Lontieff. É a indústria que mais relações interindustriais tem para trás. Autopeça, siderurgia, plástico, borracha, tudo que tem eletroeletrônica, e para frente, petróleo, posto de gasolina, oficina, pedágio, etc., etc., concessão. Então, para trás e para frente. Nós estamos perdendo a indústria automotiva, nós estamos reconstruindo, e reconstruindo em base mais sólida do que sair comprando produto acabado. Por quê? Porque nós temos o etanol. Nós somos o segundo país que mais produz, nós somos líder em termos de tecnologia, nós estamos no etanol de segunda geração, nós somos o terceiro país que mais produz biocombustível. Nós temos que aproveitar essa matriz que é descarbonizada para juntar com o carro elétrico. E com essas reservas de lítio, que nós somos a 7ª economia do mundo, o 4º país que mais produz lítio hoje, e que já produz bateria lítio, e estamos avançando no BNDES para financiar a célula da bateria, que é o coração da bateria. E, da mesma forma, estamos atraindo investimento na indústria automotiva para fazer o carro híbrido com etanol elétrico, que é muito mais inteligente do que o carro que tem um problema de revenda, que é o carro 100% elétrico. Nós não temos rede de distribuição de energia para sustentar. Então, você sai com o seu carro, abastece no álcool, ou abastece no etanol, ou na gasolina, que tem 29% de etanol, e depois, você anda no elétrico, você vai ter muito mais sustentabilidade e muito menor custo. Por isso que essa é a nossa indústria. E daí precisa engenharia, precisa P&D, precisa do BNDES para financiar. Hoje financiamos a Embraer.
que estava muito mal, precisava ser vendida para a Boeing. A Boeing é que tem que explicar lá a confusão dela. A Embraer está voando. O ano retrasado, o BNDES financiou 9 aviões e esse ano 67 aviões, 2023. A Embraer está voando, investimento grade ontem, mudou o patamar, vai atrair mais investimento, está fazendo carro voador. Nós somos o terceiro país que certifica e produz avião no mundo. Então, esse é o país que mostra que nós somos capazes de... O Brasil pode mais. É isso que nós estamos insistindo, de voltar essa confiança e essa segurança. Então, nós não vamos... Aí falar, mas o equity do banco. Qual foi o equity do banco que nós tivemos esse ano? Todos com fundo privados, gestores privados. A gente entra com até 25%, alavanca 3 vezes o investimento. E o mercado, e os gestores que nós selecionamos bem, nosso corpo técnico é muito rigoroso. Inadimplência do banco, André vai ficar chateado, mas é 0,01. E estamos repetindo a inadimplência ali, no caixa, fiscalizando. Então, esses fundos que nós estamos fazendo parceria para entrar em nichos estratégicos, nichos que as agências não entram e que o banco não tem condições. Nós somos um banco de segundo piso, nós somos um banco de grandes projetos estruturantes. Que já é diferente do passado, né? Quando tinha diferente, mas nós fizemos 58 bilhões de reais de aprovação em infraestrutura e energia esse ano. 38 bi em estrutura, 20 bi em energia. E é o banco, pela Bloomberg, que mais financiou energia limpa e renovável na história e no planeta. Por isso que nós temos essa matriz energética, porque tinha um banco público que não pensa a curto prazo, que pensa a longo prazo o retorno, que é um indutor do desenvolvimento e que é parceiro do mercado. Quando veio as americanas, eu me lembro o clima que nós estávamos. O André lembra como é que estava o mau humor no mercado. Quem é que retomou as emissões de debêntures? O BNDES, que fez as 2 maiores emissões de debêntures da história em infraestrutura e voltou a ter confiança no mercado. Por sinal, a nossa última debênture, nós ajudamos a estruturar, distribuir, André. Não ficamos com R$1, o mercado entrou, leva até sua, vai que é tua, Tafarel, nós vamos cuidar de outras coisas que nós precisamos fazer. Então, o banco é esse parceiro que nós temos que construir essa relação e começar a trabalhar junto. Vai ter que, às vezes, alguma disputa aqui e ali, vai. Aí falam assim para mim, não, mas a LCD vai abalar o mercado de capitais, vai comprometer... Pode falar, deixa eu já está no seu manual. Já está no meu roteiro, deixa eu perguntar sobre isso. O senhor falou que 300 bi era um piso do programa. Aí eu fiquei imaginando qual pode ser o teto e os instrumentos para acelerar isso, o funding do BNDES, além do FAT, obviamente. Aí o senhor tem LCD, o senhor falou, 10 bi no máximo, né? Mas aí no projeto de lei fala 10 bi por emissor. Então, quer dizer, outros bancos públicos podem atuar como emissores. Isso pode fazer o programa crescer rapidamente. E tem aquela taxa, como se fosse uma subtaxa, não a TLP, mas uma outra taxa, atrelada à Selic ou pré-fixada, poderia ser uma subtaxa. Quer dizer, são 2 instrumentos que podem fazer esse programa acelerar para muito além dos 300 Eu acho que nós estamos pegando captação externa, nós estamos cuidando do ROI do banco, podemos ter ali uma pequena variação, mas nós vamos manter o padrão de exigência. Nós fomos duros em manter a nossa carteira, porque tinha uma pressão, vende Petrobras, está entendendo todo mundo pressionando para vender. Valorizou 100%. Então, outra coisa que o mercado precisa aprender, o B de BNDES não é mais bobo, é banco. Então, nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos resultado para poder ter retorno e poder investir. Tudo que a gente ganha, investe. Mas as nossas ações que estão maduras, pegam um rally bom, etc., nós estamos prontos para desinvestir, desde que a gente tenha um bom projeto para entrar. E vai ser com transparência, com edital, definindo a tese, e hoje é basicamente fundos privados que estão administrando a nossa parceria. Agora, de onde vem o recurso? Um é empréstimo internacional. Nós já fizemos 17 bi o ano passado, estamos fazendo 20 bi esse ano. 2 é a LCD. Mas a LCD por quê? Por que pode ter CRA e LCA para a agricultura? CRI e LCI para o imobiliário. E não pode ter uma letra para a indústria. Alguém me explica por que a gente deve morar, plantar, mas a gente não pode ter uma indústria moderna e eficiente para impulsionar o desenvolvimento, inclusive do agro e da indústria? Não, pera. Qual é o estoque? Qual é o estoque de LCA, LCI, CRA e CRI? R$1 trilhão. Agora, o Banco Central corretamente fez um arroz. 1 tri. Aí nós estamos falando, o banco vai emitir 10 bi. 0,1%. 10 bi ou mais? Pode ser mais? Não. Quem regula é o Conselho Monetário Nacional. Nós não estamos pleiteando mais. Nós estamos indo com calma, entregando, com seriedade, montando um modelo de financiamento sustentável. Da mesma forma que TR para inovação são 5 bi.
É um recurso muito disputado, tem que ser muito bem analisado, muito bem fiscalizado. É uma área nova que nós estamos fazendo e estamos trabalhando em parceria com o Tribunal de Contas. Mas estamos falando em 10 bi. Isso muda a qualidade do investimento, porque tem um pequeno incentivo de imposto de renda da pessoa física. Mas não é, falaram assim, não, vai comprometer a rolagem da dívida pública. Como é que pode falar um negócio desse? A dívida pública que vai rolar esse ano é 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Então, está difícil criticar o BNDES. Aí só falando do fantasma do passado. Não, vai voltar o quê? Não é o que nós estamos propondo, não é o que nós estamos fazendo. As coisas positivas do passado nós queremos manter, e os erros e os exageros, porque o exagero foi em 2008, gente, o mercado travou, o planeta parou, e o Brasil reagiu com uma política anticíclica que manteve o crescimento, só que prolongou demais isso. Agora, os subsídios foram 400 bi, nós já pagamos 670 bi. Eu quero saber o seguinte, o Estado americano vai pagar os subsídios de volta para o Tesouro que está dando para as empresas? Eu vi uma fábrica da Intel em Nevada, 100 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares de subsídio. Semana passada veio uma grande empresa do agro, dizendo que vai montar uma fábrica no Brasil, fertilizante verde, um projeto lindíssimo. Eu perguntei, por quê? Porque aqui a energia eólica e solar é imbatível, é muito mais eficiente, muito mais barata. 2, porque o mercado do agro aqui é muito forte, nós temos consumo. E 3, porque num raio de até 500 quilômetros eu sou imbatível na logística. Então, nós vamos vir. Mas nós estamos fazendo já estamos terminando a fábrica dos Estados Unidos. Falei, por que lá? Porque lá os americanos nos deram 200 milhões de dólares na cabeça da fábrica, de subsídio, não é crédito, não. Nelson, é não reembolsável. 200 milhões e 3 dólares por quilo, durante 10 anos, 1 bilhão de dólares de subsídio. É com isso que nós estamos competindo. Por isso que eu sugiro, o mercado precisa ler, vai ficar nervoso, mas leia o Jack Sullivan, que é o assessor de segurança nacional do governo Biden. Ele fala o quê? Que acabou essa história. Consenso de Washington, vocês vão ver, não é consenso nenhum em Washington mais. Né? Que os concorrentes, está falando da China, tem subsídio, tem compras governamentais, tem participação do Estado, e eles vão ter que fazer, se quiserem, e estão reindustrializando os Estados Unidos. Essa é que é a verdade. O mercado de trabalho está aquecido, as indústrias estão voltando, em algumas áreas é prioridade absoluta, mas nós somos mais competitivos em algumas áreas, por exemplo, em energia, intensivo de energia, liderar a economia verde. Nós somos o primeiro país do G20 que pode, em 2040, chegar à emissão zero e poder, inclusive, exportar crédito de carbono. Nenhum país vai chegar. Nenhum parte de onde nós partimos com a matriz energética, e metade das nossas emissões são desmatamento da Amazônia, que nós já reduzimos em 50%. Presidente, a gente só tem 6 minutos. O papo está bom, mas deixa 3? o papo 6. Ah, bom, melhorou. Não vai. corta meu tempo. Mas o André quer que eu fale mais, olha lá. Ele está pedindo, Ele quer ampliar o tempo, tá bom. Mas, não, peraí, a gente precisa ter um lead aqui nessa entrevista. Não, pode ir. Calma, o senhor falou piso 300 bi. Até quando esse programa pode chegar? Em 3 anos, em que contexto? Porque é o seguinte, já tem assessores do ministro Fernando Haddad falando o seguinte, o agro não vai entregar crescimento como entregou ano passado, a indústria vai ter que compensar de alguma forma. Pode ser necessário colocar o pé no acelerador desse programa e o que significaria colocar o pé no acelerador? O que nós queremos com o BNDES? Que o BNDES volte a ser o banco que era ali no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, que era 2% do PIB. Hoje está em torno de 1% do PIB. Então tem que dobrar, né? É isso aí que nós a gente queremos, pensa dobrar. no funding para Agora, isso. dobrar com o pé no chão, dobrar com instrumento de mercado, dobrar em parceria com o mercado de capitais e com o setor privado, dobrar alavancando recursos privados para trazer para o investimento público. Por exemplo, não tem metrô no Brasil em mobilidade urbana, projetos complexos, sem o BNDES, nenhum. Não tem saneamento hoje, projetos relevantes, sem o BNDES. Não tem na área de energia, porque a gente chega a 35 anos de financiamento. Então, o setor privado precisa de um banco como o BNDES. É uma bobagem ficar brigando com o BNDES. Tem que trabalhar junto, tem que trabalhar tem que construir parceria. É isso que vai fazer o Brasil crescer. E nós vamos crescer junto, nós queremos que o BNDES cresça junto com o Brasil. Então, a nossa meta é essa. Agora, nós estamos fazendo isso com o pé no chão, trazendo capital de fora, pequenos instrumentos, como o Fundo Clima é outra inovação importante da Fazenda. Né? O Haddad lançou lá 2 bilhões com bônus sustentáveis, nos daria aí em torno de 10 bilhões de recursos. O Fundo Amazônia, por exemplo, nós tivemos a maior liberação da história, 1,3 bi, é a maior captação de recursos desde que ele foi criado. Então, e é doação internacional. Então, nós estamos criando formas de financiamento, captando no mercado internacional,
parcerias com o NDB, com o Banco Mundial, com o BID, com o KfW, que chega essa semana. Nós temos feito muitas parcerias com os bancos. E é outra coisa também, Amanda, uma coisa que só vou repetir. Eu proponho que vocês façam uma camiseta, André, para me ajudar a distribuir BTG. Tem 500 bancos públicos no mundo. 18 trilhões e 700 bilhões de dólares de ativo, que responde por pelo menos 10% do investimento global. Então, o BNDES não é o único, não. É que ele é muito bom, por isso que ele incomoda tanto. Mas não é porque ele é grande, não. É porque ele pensa, ele formula políticas, ele toma iniciativa. E esse é o papel do banco. Esse é o debate que nós precisamos, democrático. E o que tiver errado, nós vamos corrigir. Onde a gente precisar explicar melhor, nós vamos explicar. Vamos explicar a política nacional, então? Vamos. Política de conteúdo nacional, que já foi muito criticada. Tem algum exemplo? Vai ser transversal? É o mesmo percentual para todos os setores ou não? Vai ser um percentual para cada setor, de forma gradativa? Qual o prazo? Não, eu acho que foi muito mais. O que a gente devia criticar mesmo, onde é que está o conteúdo nacional que foi embora do país e que nós perdemos a indústria. Então, vamos pegar um exemplo. Ônibus. O Brasil é o segundo país que o povo mais anda de ônibus no planeta, só perde para a Índia. Esse país produziu 52% dos ônibus que circulam na América Latina. Nós estamos perdendo esse mercado, porque agora está sendo substituído pelo ônibus elétrico. E aí, qual era o modelo? Nós íamos começar a importar os ônibus chineses. Nós pusemos o pé na porta, falamos, não tem acordo sobre isso. E já montamos 5 plantas montadoras de ônibus, a Mercedes, a Marco Polo, a Caio, a Eletra e a BID, que veio produzir aqui, é legítimo, veio produzir. Mínimo 20% de conteúdo local. Todas vão ter que produzir bateria aqui, o que muda a qualidade da nossa indústria automotiva, depois, inclusive, para a eletromobilidade e para o automóvel. O problema do ônibus elétrico é 3 vezes mais caro que o ônibus a diesel. Mas ele é muito mais barato no custeio, então compensa e a conta fecha. O que é que nós precisamos, André? Nós financiamos agora 2.500 milhões de reais para São Paulo, 1.300 ônibus. Nós precisamos criar um fundo de leasing para esse fundo comprar ônibus e alugar para as operadoras dos municípios que não têm recursos próprios para adquirir o ônibus. E a conta fecha e a indústria vai alavancar, é altamente empregadora, do ponto de vista da manufatura. Nós queremos criar esse fundo com as empresas que estão montando e com o setor privado, porque é um fundo fundamental para a gente alavancar esse setor. E estamos trazendo agora o automóvel, como eu disse, tem grande impacto interindustrial. Só um tema que você não perguntou, mas que está muito, que eu vi também na imprensa, uma hidrofobia. Não pode falar de navegação, quero falar. Eu ia perguntar agora, o senhor está lendo indústria naval, vai lá. Vamos lá, porque é uma coisa importante. O Brasil, 95% de todas as nossas exportações, eu estou falando de 347 bilhões de dólares, é feita por navio. O IMO, que é a autoridade da ONU para regular os oceanos, assim como a aviação, tem meta para atingir o SAF. Tem várias empresas no Brasil, algumas, inclusive, que os Estados Unidos levou para lá com subsídio para os Estados Unidos, não vou citar para não ser deselegante, mas comprou aqui e levou para lá. Depois o Kerry falou, não, o mercado está criticando, não estão fazendo isso. Estão fazendo, sim. Não venham com essa conversa que é só transição energética. Estão disputando investimento com a gente, vamos abrir os olhos. Mas está fazendo SAF. A navegação vai ter 40% tem que ser energia renovável até 2030. Quem não fizer vai pagar uma multa, no mínimo $50. Vamos supor que soja é $50. Está $327 a tonelada. Vai aumentar em 15% o custo. Nós vamos perder a competitividade, é isso que nós estamos falando. Para quem? União Europeia, China, Estados Unidos, que vão sair na frente, vão ter navios a energia renovável e nós vamos perder mercado. Então, nós temos que olhar para pensar o agro para frente, motores com energia renovável, motores de navegação e produzir, e nós temos condições de fazer amônia verde, nós temos toda sorte de biocombustível, o Brasil tem liderança nisso. E outra coisa, hein? Nós convocamos isso e falamos, tem o fundo na Marinha Mercante, que existe desde 1958, é financiado pela economia do mar, não tem dinheiro do Tesouro, hoje tem quase 8 bilhões de reais, e nós falamos, 2022 foram 600 milhões, o ano passado, 2023, liberamos 1 bi, a nossa projeção é liberar 2 bi. Aí já disseram que eu estava anunciando 2 bi, não estou anunciando nada, o fundo está lá. Nós precisamos de projeto, tem 3 estaleiros produzindo, a Marinha está fazendo submarino, está fazendo 4 fragatas, nós estamos dizendo, vamos disputar esse mercado de energia renovável também para a navegação, não só aeronáutica, como a Embraer está estudando, e as empresas brasileiras estão estudando, porque vai ser vital para o futuro.
Então, é uma oportunidade de negócio para a gente liderar a transição para a economia verde e manter a competitividade das nossas exportações. Agora, quem é que tem que fazer? É o mercado, que tem que fazer bons projetos, apresentar, trazer PID. Nós estamos prontos para financiar e queremos motores ou energia renovável para alavancar a navegação. E a Índia já fez seu plano, o Canadá já fez, o Japão já fez, a Coreia já fez, Singapura já fez. É bom a gente acordar e começar a ler um pouco mais, porque nós somos um país de capitalismo tardio. Termino com isso. Nós não vivemos a primeira revolução industrial, nós não vivemos a segunda, nós fomos nos industrializar quando o mundo estava na terceira revolução. Nós estamos na quarta. Tem uma revolução tecnológica, que é a descarbonização, que é a transição digital, vocês viram aqui a inteligência artificial. Nós precisamos, agora, nós podemos aprender com os erros dos outros, com os caminhos mais fáceis e fazer melhor, porque a gente não tem que seguir, nós podemos aprender com a experiência passada. Então, termino como eu comecei. O Brasil pode mais. Vamos falar bem desse país. Parabéns por esse evento que vem com um discurso positivo. Nós estamos muito confiantes e eu vou propor só a Fox mudar o ranking. Quem erra muito, sai e fica de castigo 1 ano. Quem acerta, sobe e traz gente de fora, para a gente botar mais rigor e produtividade também nas análises, porque nós precisamos de análises mais rigorosas, senão os economistas ficam metade do tempo dizendo que vai acontecer, outra metade dizendo que não aconteceu. Então, faça a sua aposta então, aqui, que é vamos meta botar de crescimento. Isso aqui e falar, olha, nós vamos ter um ano muito bom, e muito bom que o BTG esteja ajudando na construção dessa expectativa, e o BNDES está lá. E já falei outro dia para o Khalid, você viu lá na Arábia Saudita, falei, ó, vocês querem um banco para resolver o problema de vocês? Vão para o BTG. Ele resolve praticamente tudo. Agora, não resolveu, vem no BNDES que a gente resolve. Muito obrigado. Obrigada, presidente.